Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Regulador, do Sinacast, Sinagências. Hoje temos aqui Wagner Dias, nosso diretor, e a diretora presidente da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Verônica Sanches da Cruz Rios. Verônica, seja muito bem-vinda. E a gente costuma aqui primeira parte do nosso bate-papo conhecer um pouco melhor os nossos entrevistados. Então, um bom caminho para isso é conhecer suas origens, raízes familiares. A gente estava falando disso ainda há pouco, antes do início do programa. Quem foram seus pais, o que eles faziam, que tipo de orientação familiar você teve até você chegar hoje no cargo de presidente da ANA. Seja muito bem-vinda, Verônica. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Kleber, pelo convite, e ao Wagner também por essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, aos Sinagências, no nosso bate-papo de regulador. Achei excelente o nome do programa também. E agradecer o convite aqui para estar com vocês hoje. Falar um pouquinho da minha trajetória. Ela, acho que às vezes é um pouquinho diferente das demais. Eu sou filha, meu pai é da Colômbia, meu pai é colombiano, minha mãe é brasileira. Eu nasci em Bogotá, morei lá até os 12 anos de idade. Depois meus pais se mudaram para o Brasil, novamente. E desde então eu praticamente toda a minha formação escolar e acadêmica é no Brasil. Estudei aqui em Brasília, na Universidade de Brasília. Estudei Relações Internacionais. Aí, seguindo os passos da minha mãe, que é super nerd, passei em primeiro lugar no vestibular, assim como ela. Depois fiz mestrado na UNB. Depois outras pós-graduações já na parte de infraestrutura, com a qual eu acabei trabalhando, na parte de energia, petróleo e gás. Sua mãe, qual é a área dela? Minha mãe é médica. Meu pai é empresário do setor do agronegócio. Então, eu sou meio que o único peixinho fora da linha na família. Eu sou a única servidora pública da família. Não tem nenhum servidor público na minha família. Mas eles, de fato, são meu exemplo, né? Minha inspiração de força, de energia, né? Para trabalhar, para seguir em frente, para não deixar as coisas para o dia seguinte. Isso, inclusive, as pessoas que trabalham comigo às vezes falam: Verônica, para de mandar o WhatsApp meia-noite. Para, por favor, chega, deixa as pessoas descansarem. Mas é um trabalho muito legal na Agência Nacional de Águas. E, eu sou da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. É uma carreira agora, né, do Ministério de Gestão e Inovação. Eu entrei na carreira em 2009, então tenho 14 anos de carreira de PPGG. Sempre trabalhei com as diversas áreas de infraestrutura, então desde a parte de energia, petróleo e gás, mineração. Depois, isso trabalhei mais ou menos 6 anos. Depois trabalhei no ciclo de reformas promovidas pelo Poder Executivo. Na época, reforma trabalhista, reforma da Previdência, o Marco Legal do Saneamento Básico. Eu tive a possibilidade de contribuir para escrever essa mudança na legislação, que acabou que mudou o rumo da minha carreira. Essa oportunidade de trabalhar com esse assunto, de fato, abriu as portas para esse setor de água e saneamento básico. Em seguida, eu trabalhei no Programa de Parcerias de Investimentos, trabalhei na Secretaria de Governo do Palácio, trabalhei na Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, fui SAM, coordenei uma parte da Operação Acolhida dos venezuelanos que chegam na fronteira com o Brasil ali em Pacaraima. Né? Dramático. Mas o Brasil é reconhecido mundialmente como o melhor exemplo de acolhimento de refugiados do mundo. Não sabia. Pela Cruz Vermelha e pelo Programa das Nações Unidas de Refugiados, o Acnur, pelo trabalho belíssimo que é feito, né, principalmente pelo Exército Brasileiro, mas com a coordenação da Presidência da República. E depois eu fui trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Regional, minha última lotação, vamos dizer assim, antes da ANA. À época com o ministro Rogério Marinho, fui chefe da assessoria especial dele. Depois nós criamos uma secretaria para fazer a parte de
fomento às parcerias e concessões nos setores de atuação do Ministério. Criamos um fundo de 900 milhões de reais só para desenvolvimento de projetos em infraestrutura. O FIDIS, Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, a partir da transformação de um fundo garantidor que estava adormecido desde 2014 lá no Tesouro. Por medida provisória, enfim. Sempre trabalhei com essas soluções alternativas ao orçamento, né? Criando alternativas para a gente aumentar o investimento. Isso que sem depender do orçamento. Né? É o que as viabiliza. Ideias. E, finalmente, na ANA, a convite do ministro à época, ele meio que olhou para mim e falou assim, eu tenho a possibilidade de indicar agora os próximos diretores da agência. Eu acho que tenho certeza que você não vai me fazer passar vergonha, então vai ser você. Eu falei, então tá bom, ministro. Então... Até porque a sua carreira ela é transversal, se eu não me engano, inspirada no modelo francês, né, dos gestores, e prepara os servidores públicos para a gestão, né, de alto nível na administração pública. Então, é muito bom ter pessoas preparadas, servidores públicos, né, com estabilidade e disponibilidade de enfrentar os diversos desafios. Os especialistas em políticas públicas de gestão governamental têm esse perfil, e nós das agências, incluindo você, mas digo, da categoria das carreiras próprias da regulação, a gente se beneficia muito dessa diversidade vindo de fora e dessa expertise da gestão, né? E é muito bom ter esse trabalho reconhecido, né? E liderado principalmente por uma mulher, né? São poucas as mulheres exercendo cargos diretivos nas agências. Quantas são? Porque são 11 agências, na verdade a gente tem 54 cargos, porque uma delas são 4 vagas só, se eu não me engano. Isso, que é a Ancine. E que é a Ancine, que tem 4. Então são 11, seriam então 55 vagas, mas como tem menos um aí, 54, desses 54 cargos diretivos, tem poucas mulheres, né, Verônica? Temos apenas 7 mulheres nas diretorias, né, nos quadros das diretorias das agências hoje. Inclusive, é um dos temas, nós temos um grupo chamado Mulheres na Regulação, também, que não abrange apenas as diretoras das agências, mas também superintendentes, enfim, pessoas do quadro funcional das agências reguladoras que trabalham com esse tema, e também pessoas da academia, do setor privado, de consultorias, escritórios de advocacia que trabalham com regulação também. Tem uma interação muito, muito rica, muito interessante nesse tema. E, de fato, a gente precisa aumentar, né, a participação, a presença das mulheres nessas posições. Na ANA, nós, quando eu cheguei na agência há mais ou menos 1 ano e 3 meses atrás, nós tínhamos poucas mulheres em posições de liderança, por exemplo, nas superintendências ou nas coordenações gerais. Hoje a gente já tem meio a meio, 50% das posições são ocupadas por mulheres, mas ainda é um desafio até de barreiras até culturais a vencer, das mulheres não só se disponibilizarem e terem certeza de que elas são preparadas e capazes de assumir essas posições. Eu não tenho dúvidas, mas às vezes, né, é comum que as pessoas se questionem isso. Eu brinco, gente, os homens não se questionam, eles têm certeza que estão prontos. Então, você também está pronta. Então, vai lá e tem certeza que vai fazer um excelente trabalho. E, de fato, o que a gente tem visto é assim, uma produtividade, um compromisso ímpar, né, não só dos homens, mas das mulheres que estão nessas posições de liderança. E se preparando, né, e fazendo seu melhor, seu trabalho com dedicação, com compromisso pela agência. Então, isso é muito, muito legal. E um dos pontos também que me fez ir para a agência foi o convite e, vamos dizer assim, o estímulo da doutora Cristiane Ferreira, que era a presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento, a primeira presidente da Agência Nacional de Águas. E ela me incentivou. Ela falou, Verônica, eu não quero passar essa posição para outro homem, quero passar para uma mulher. Que bacana. E ela me incentivou e foi esse um dos motivos pelos quais eu aceitei a posição também. Ela foi presidente do Fórum de Diretores, dirigentes
das agências e foi uma honra muito grande a gente ter ela como exercendo esse papel de liderança dentre tantos homens, né, presidentes de agência. Sim. Não, uma história fantástica, né? Muito legal. Mas, Verônica, passando um pouco na questão do tema, eu me recordo que a Ana, antes de receber o saneamento, ela se preocupava muito na regulação do recurso hídrico em trazer os atores, né, que usam, né, usuários daquele recurso, que tomam aquele recurso, né, e fazer uma mediação, né, entre aqueles atores. Né, ou seja na questão do pessoal, né, que usa para a questão de adução de água, ou a questão de geração de energia hidrelétrica, irrigação, que também consome muito recurso hídrico e tudo mais. E eu sempre vi nesse papel uma atuação, de certa forma, diferenciada das outras agências, porque era uma questão de agregar atores em comissões, nos comitês de bacias hidrográficas, né? E que eu achei muito. E assim, foi engraçado. Quando eu fui estudar para concurso de agência, foi a primeira agência que eu estudei para concurso. Né? Eu até não fiz a prova, mas eu comecei a ler, como eu vim da área de infraestrutura, achei aquilo ali, cara, que maneira interessante de lidar com as coisas. E aí eu percebi, né, alguns anos atrás, que começou um movimento, né, dentro da. Né, você via muita palestra no TCU, no Congresso da BAR e tal, sobre a questão da privatização, da concessão do saneamento, e aí depois o saneamento ele caiu no colo da Ana, né? Que foi que assim, a gente entende que é preciso universalizar o saneamento no Brasil, né? Mas aí caiu de uma forma assim, a gente nunca conseguiu muito entender essa virada de chave, porque vocês ganharam uma série de novas atribuições, novas responsabilidades e muito diferentes, de certa forma, do que vocês já faziam, né? Mudou o nome da agência, né? Mudou o nome da agência, até mesmo do cargo, né? Inclusive, né? Exatamente. Então, e como é que você vê essa transição, né? E assim, e isso vai desembocar numa questão que é a falta do recurso, porque o nosso principal recurso das agências é o nosso servidor. E a gente hoje tem, como você até nos adiantou, vocês têm praticamente 1/3 a menos de servidores do que está previsto em lei, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse papel da Ana, né, e dessa mudada de chave, porque a gente até conversando antes com o Carlos Baigorre, falando, né, que ele fala, olha, a gente tem até que absorver algumas atribuições, porque faz parte da nossa cadeia, né, mas talvez a questão do saneamento, você está no âmbito geral ou você está indo para um âmbito mais específico. Então, como é que funciona isso com vocês? Essa aqui é a minha grande curiosidade. Assim. Não, perfeito. Então, a Agência Nacional de Água e Saneamento, historicamente, antes mesmo da atribuição atribuída, né, pelo Congresso Nacional em 2020 sobre o saneamento básico, ela tem uma característica um pouquinho diferente das demais, que constitucionalmente a agência vamos dizer assim, faz a regulação do uso da água como um bem público apenas nos rios de domínio da União. Nos rios de domínio dos estados, estabelecidos pela Constituição, é feita pelos estados, pelos órgãos gestores de recursos hídricos dos estados. Isso faz com que a agência, desde o seu nascedor, vamos dizer assim, tivesse um papel de coordenação do que nós chamamos de Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é um sistema descentralizado que conta com a participação dos 27 estados da federação, com vários órgãos. Então, desde os órgãos de recursos hídricos, geralmente secretarias estaduais, algumas empresas públicas vinculadas a esses órgãos, temos, além das secretarias de recursos hídricos, em muitos casos, essa atribuição é feita pela Secretaria de Meio Ambiente. Agora, né, também, no caso, a gente tem uma interlocução com as secretarias em que, às vezes, são infraestrutura, ou saneamento, ou meio ambiente, saneamento, enfim. Cada estado tem a sua posição, vamos dizer assim, em termos de estrutura administrativa. Mas a gente sempre atuou nessa ação muito coordenada, integrada e, inclusive, de fomento da ANA, né, da agência, aos órgãos estaduais a melhorarem a qualidade do seu trabalho, do seu serviço, da regulação do uso do bem público. E, além disso, temos os comitês de bacias hidrográficas, que também estão previstos na legislação, na Lei das Águas, que é de 97.
a 9433, que prevê que esses comitês que reúnem todos os usuários de águas, então, assim, o irrigante, o gerador de energia, a empresa de saneamento, enfim, presentes na bacia hidrográfica, eles são, vamos dizer assim, a autoridade para definir as prioridades daquela bacia, tanto em termos de problemas, né, diagnóstico dos problemas, que a gente faz por meio dos planos de bacia hidrográfica, até as soluções apontadas nesses planos e os investimentos necessários para resolver esses gargalos. Então, vamos dizer assim, é um ambiente, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos que envolve milhares de pessoas com realidades totalmente diversas. Então, hoje temos região norte, região nordeste, principalmente semiárido, sul, centro-oeste, com realidades, com interesses, com agentes totalmente diversos, e a gente tem esse papel de realmente apoiar no aprimoramento da gestão desse setor, fomentar com recursos da cobrança do uso de recursos hídricos, que é uma receita que é arrecadada localmente pelas agências dos usuários, e ao mesmo tempo capacitar esse sistema, enfim, tem uma atuação um pouquinho diferente. Então, em termos de atribuição constitucional, que a gente regula diretamente são as outorgas pelo uso, né, do recurso hídrico nos rios de domínio da União, para hidrelétrica, para irrigação e tal. Diferente das outras agências que regulam diretamente, é uma regulação econômica, de uma prestação de um serviço, sociedade, seja telecom, geração, transmissão, exploração de óleo e gás, atividade minerária, você regula diretamente a atividade econômica. Então, você verifica os requisitos técnicos, os requisitos econômicos, se aquilo vai suprir, vamos dizer assim, uma falha de mercado ou não. Então, a gente tem, desde a nossa origem, esse papel um pouquinho diferenciado. Em 2020, quando o Congresso Nacional, a partir do projeto de lei do Executivo, decide que a Agência Nacional de Águas assuma essa nova atribuição de estabelecer os parâmetros para a regulação do setor de saneamento, foi toda uma construção muito cuidadosa, no sentido de respeitar o Pacto Federativo, porque, constitucionalmente, quem é responsável por prover infraestrutura de saneamento é o município. Ao longo das últimas 6, 7 décadas, quem fez isso a partir de um incentivo até do próprio governo federal, com o Planasa, foram as empresas estaduais, que provêm mais ou menos 70% dos serviços no Brasil, ou seja, agregando o conjunto de municípios, e a União sempre teve o papel muito de dirigir, de conduzir a política pública de saneamento básico, e com a nova atribuição de fazer os parâmetros de regulação. Então, a gente não regula diretamente, a gente não faz, por exemplo, como a ANEEL faz, definição da tarifa de energia das distribuidoras. A gente não faz isso, a gente dá os parâmetros para a regulação desse setor, mas a regulação é feita pelas agências infranacionais. E hoje a gente tem 96 agências infranacionais. Nossa. Então, temos desde agências que a gente chama de multissetoriais nos estados, então, por exemplo, a Arcesp em São Paulo regula saneamento, gás e energia. Mesma coisa em Minas. Então, assim, temos essas estaduais que são, né, têm uma estrutura melhor, temos agências municipais, pequenininhas, e temos intermunicipais. Então, assim, temos um mix aí de interlocutores bem variado, e o nosso papel é estabelecer o que há de melhor. Eu brinco assim, que o estado da arte da regulação de saneamento no mundo, a gente está trazendo nas nossas normas de referência para esse setor. E como é que isso se integra, vamos dizer assim, com as atribuições originais da ANA? É um ciclo. Então, a água, mais do que, eventualmente, outro bem ou outro uso, ele é um ciclo integrado. Então, não adianta a gente ficar, vamos dizer assim, fazendo toda a gestão do recurso hídrico no rio, né? Vamos dizer assim, com aquela visão mais estática. Preservamos o rio, a qualidade do rio, a vazão, disponibilidade para os diversos usos. Se lá na frente, que é a próxima etapa do ciclo, como o Baigorry falou, a gente não cuida da qualidade que é a captação de água para abastecimento humano, ou para uso industrial, serviços, enfim, todos os usos. E depois, como é que essa água volta para o rio, para ser captada no município lá na frente? Isso é o serviço de saneamento básico. Então, se a gente não tem condições de estabelecer os parâmetros para que esse serviço seja prestado adequadamente, certamente, em algum momento, teremos problemas, como a gente já tem hoje, que, inclusive, é objeto de alguns estudos nossos, como é a questão da qualidade da água nos rios no Brasil, o grau de comprometimento em termos de qualidade dos nossos rios. Então, a gente tem locais no Brasil em que a água que está disponível nos mananciais, ela já não é própria para o consumo e, obviamente, que requer um investimento grande para você poder tratar aquela água e disponibilizar para os diversos usos. Então, esse ciclo do saneamento, ele fecha, vamos dizer assim, no momento em que um plano de bacia prevê prioritariamente o tratamento de esgoto antes de que ele seja jogado in natura no rio, isso, que é uma ação de saneamento, contribui para a qualidade da água naquele manancial, naquele trecho do rio.
Então, ele integra essa visão. Então, na época da discussão no Congresso, acho que foram 3 anos de discussão no Congresso, foi questionado, obviamente, por que está atribuindo o saneamento básico, como se fosse a regulação direta, que não é, né, como eu mencionei, para uma agência que tem o papel, vamos dizer assim, de ter a isonomia para os diversos usuários, como se o saneamento fosse apenas um usuário. O saneamento é um usuário, as empresas de saneamento são os usuários, mas ele está relacionado diretamente com a qualidade e a disponibilidade daquele recurso. Então, eu acho que assim, a definição, né, do Congresso foi acertada nesse sentido, de integrar o ciclo, porque de fato a gente tem mais condições de estabelecer os parâmetros de qualidade que precisam ser seguidos para orientar o tipo de investimento que precisa acontecer. Então, tem vários instrumentos na Lei das Águas que dialogam diretamente com a Lei do Saneamento e permitem que a gente, de fato, vamos dizer assim, observe o ciclo completo da água. Sensacional. A gente teve aqui a gente entrevistou o presidente da ABAR, que você deve conhecer, o Vinícius, e ele falou muito, ele é o presidente Ele é o diretor da DASA, né? A DASA, aqui do Distrito Federal. Ele tocou um pouco nisso. É um exemplo de agência, digamos assim, estadual, né? Porque o Distrito Federal funciona como um estado. Mas como o mundo, queria te perguntar isso, assim, de curiosidade, 2 pontos. Como o mundo olha a riqueza que é o Brasil em termos de recursos hídricos, o que acontece pelo mundo, eu me lembro, até perguntei isso para o Vinícius à época, projetos de despoluição, por exemplo, lá na França, o Rio Sena, que já foi o equivalente, digamos assim, à Baía de Guanabara, hoje continua muito poluída, né? E como se dá esse processo, como a ANA tem agido, né, para recuperar o que já está comprometido em termos de qualidade do recurso. E uma outra questão é justamente a interface, porque me parece que a ANA tem esse papel de liderança na condução das políticas públicas, aí entra o pacto federativo, onde cada um assume sua responsabilidade, mas diretamente a ANA pode contribuir, além disso, diretamente, seja na fiscalização. Como é que essa estrutura da ANA funciona em termos de execução direta? Perfeito. Do ponto de vista internacional, a boa notícia é que a ANA ela é uma referência mundial na gestão de recursos hídricos e também na capacitação dos agentes do setor e nesse modelo de gestão descentralizada da gestão dos recursos hídricos que é aplicada no Brasil. Eu acho que a gente tem mais ou menos 5.000 atores diretamente envolvidos com os recursos hídricos, seja nos órgãos estaduais, nos comitês de bacias, então assim, é um grupo mais enorme. Ou menos o número de municípios que a gente tem, quase que o número de municípios, perfeito. Não vou dizer que todos e sim, porque você tem intermunicipais, né? Isso, perfeito. Mas assim, tem um conjunto de atores muito vasto, muito rico, com um olhar muito diverso, vamos dizer assim, olhando as diversas realidades do Brasil. E o que acontece que eu achei super interessante quando eu cheguei na agência, a agência tem um protagonismo internacional que é reconhecido mundialmente de forma muito ampla e que eu não tinha essa dimensão antes de chegar à agência. Então, a Agência Nacional de Águas ela é uma referência não só para os países da América do Sul. Por quê? Porque nós temos o que nós chamamos de rios transfronteiriços, ou seja, aqueles que perpassam mais de uma fronteira, e fazemos um diálogo constante, direto, com quase todos os países da América do Sul, com exceção daqueles que a gente não tem fronteira, que é Chile e Equador. Então, assim, na bacia do Rio Amazonas, são 8 países com o Brasil. A gente, por meio da UTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a gente fomenta vamos dizer assim, a análise, a qualidade, a disponibilidade de informações sobre recursos hídricos na bacia amazônica por meio dessa organização, doando, inclusive, equipamentos e capacitando os técnicos dos outros países a respeito das informações vamos dizer assim, dos trechos dos rios que nascem nos outros países, que depois chegam e viram afluentes do rio Amazonas no Brasil, que vai desembocar lá no Pará.
Por quê? Porque para a gente é muito importante ter, por exemplo, a informação sobre se tem um aumento na vazão lá no Peru, que eventualmente vai desembocar num aumento da vazão aqui dentro do território brasileiro, que pode provocar, por exemplo, uma enchente em Manaus, em alguma outra cidade, afetando a vida da população. Então, a gente tem uma cooperação muito grande com a América do Sul, tanto na Bacia Amazônica, no Pantanal, com Bolívia e Paraguai, e na Bacia do Prata, com Argentina, Uruguai e Paraguai. E aí a gente trabalha tanto na questão da gestão das hidrelétricas, nos níveis das hidrelétricas para permitir navegação, escoamento de produção dos países pelo Rio da Prata, enfim. A gente tem esse papel até em função da nossa dimensão territorial. Existe a coordenação, um trabalho conjunto com a ANTAC e até com a ANM, que é responsável pela autorização da lavra, da água, né, mineral. E também tem até a questão da ANEEL, também, né? A questão A ANEEL, exato. Né? Eu acho que a Ana ali está no meio de um conjunto de a gente atua agências. Com todo mundo. Eu brinco assim, independente da vinculação ministerial, que foi um dos vários parceiros, né? Nesse ano, a gente trabalha semanalmente com o setor elétrico, com o Operador Nacional do Sistema, com a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, quase que diariamente, porque a gente... junto com o ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema, a gente estabelece os parâmetros, as regras operativas para o funcionamento dos reservatórios, com o objetivo de garantir os usos múltiplos, que é o nosso papel. Então, o setor elétrico está preocupado em gerar energia e o nosso papel é garantir que haja água disponível para os outros usos, para irrigação, para navegação, para abastecimento humano. Então, vocês são fornecedores de informações e insumos. Fornecedores de informações e insumos e, em muitos casos, regras operativas para garantir esses usos múltiplos. Perfeito. Compartilham, então, a responsabilidade decisória né, de outras agências. De outras agências. Com a ANTAC, sempre cheias ou secas nos rios, que principalmente tem hidrovias que garantem o abastecimento de grandes cidades, como é o caso de Porto Velho, como é o caso de Rio Branco. Potencial de crescimento aí de transporte é enorme. Então, a gente está sempre em contato com a ANTAC nesse sentido. Com a ANM também, toda a parte de segurança de barragens, as barragens de... A ANA, né, pela lei, ela é responsável pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens, o SNISB. Inclusive, amanhã à tarde, até já fica, amanhã dia 30? Isso, amanhã dia 30 de junho. Às 2 horas a gente vai lançar o nosso relatório de segurança de barragens, que é um panorama, né, um retrato das barragens do Brasil. Que drama vive a ANM, né? Então, assim, se a gente acha que as conjunto. Agências estão prejudicadas em termos de pessoal, estrutura, ANM. Passou da hora de fazer equivalência. Sabe que o sindicato está aí no movimento de paradista, greve, mas é difícil até entender a pouca atenção que as agências têm recebido. Não estou dizendo desse governo, nem do governo anterior, mas do Estado brasileiro, né, diante da função estratégica dela para o desenvolvimento, segurança, vidas. É isso. Não, e internacionalmente, a gente olha, por exemplo, a OCDE, né? Tem um fórum de reguladores da OCDE, no qual a ANA faz parte também, e eles assim, já dão por garantido, né? Por dado de que as agências têm um papel essencial no mundo. Do Fórum de Reguladores fazem parte mais de 70 agências do mundo todo, e a importância na atividade econômica que as agências exercem em cada um dos seus países, né, dos seus setores, como é que isso garante o aumento dos investimentos, estabilidade na qualidade dos serviços que são prestados à população. Tem todas as boas práticas preconizadas pela OCDE, enfim. Perfeito. É um mundo estabelecendo padrões mínimos de... E que lá já não há essa dúvida, né? Para que serve a agência? Será que realmente precisa existir? Será que eles prestam um serviço relevante para a sociedade? Aqui a gente às vezes fica perdendo um tempo enorme nesses debates, sendo que as agências, até na última reunião do Fórum de Dirigentes que tivemos, um dos pontos é que a gente consiga disseminar adequadamente, acho que o Sinagência também, né, poderia também, em conjunto, né, ter esse papel muito importante da gente falar para o mundo, né, para a sociedade, para os brasileiros, o que a gente faz, né? Porque, sinceramente, às vezes a gente fica falando para nós mesmos, né? Nós, as pessoas das agências, a gente entende, vamos dizer assim, a situação, o trabalho de cada um, mas e o mundo não sabe. Não, inclusive... Falando pela minha família, assim, você fala assim, agora eu entendi o que você faz. Mas... A gente produziu uma série de vídeos institucionais sobre
cada uma das agências, não conseguimos chegar em todas, a Ana não foi feito esse vídeo, mas depois a gente vai compartilhar Obrigada. a nossa assessoria com a sua, da Ana, assessoria de comunicação, para que a gente possa produzir junto com a nossa equipe um vídeo que é para o cidadão conhecer o que a agência faz e a importância dela, porque Perfeito. né, é pouco divulgado esse trabalho. E até para valorizar, né? Se você exige, vamos dizer assim, uma prestação de um serviço de qualidade, certamente tem uma norma, um normativo da agência, um regulamento que estabelece que aquele serviço precisa ser prestado numa determinada faixa ali de qualidade, um padrão de qualidade mínimo para que o serviço ocorra contento, com modicidade tarifária, enfim, com todos aqueles requisitos básicos da prestação de serviços. E às vezes a sociedade não sabe, né? Não e sabe. É natural. E aí, nosso papel é informar, né? E eu acho que até o governo não tem a consciência de que essas atividades típicas de Estado que envolvem a regulação, que é uma função, uma atividade nobre, né? Porque você cria regras, né? E regulamentos, a própria fiscalização, com seu poder de enforcement, né? de polícia, e o monitoramento, né? Que envolve segurança aí, né? Das pessoas, envolve diminuição dos riscos de acidentes que eventualmente possam acontecer, como no caso das barragens, e da qualidade desse bem fundamental à vida, que é a água, né? E o ciclo que envolve saneamento básico. Porque dentro das diversas categorias típicas de Estado, você é oriunda de uma delas, que é as gestores de políticas públicas, mas as carreiras da regulação estão num nível remuneratório inferior, né, a muitas delas, típicas de Estado, em torno de 30%, e isso é ruim na atratividade, né, da carreira, e você conhece bem todos os diretores aqui, presidentes que vêm aqui, elogiam a capacidade técnica dos servidores das agências, e muitos deles estão aí contribuindo nos ministérios, na Casa Civil, né, como cedidos para realizarem outras atividades, embora as nossas carreiras não sejam transversais como a dos especialistas em políticas públicas de gestão governamental, mas é uma luta agora que se nas agências ele luta pela categoria não no sentido corporativista de querer ser melhor ou pior que ninguém, mas no sentido de colocar no devido lugar, porque não é justo, né? Você ter todas as carreiras típicas de Estado percebendo o mesmo nível salarial e as agências abaixo, e também a falta de concursos, né? Quando foi feito o último concurso, Verônica, para a Ana, e se você observa também uma evasão, uma perda, tanto por aposentadoria como também por ofertas do mercado regulado, que acabam comprometendo, né, a capacidade operacional, porque você tem aí, pelo menos nos últimos 10 anos, um aumento de demanda enorme, seja pelo aumento populacional, desenvolvimento tecnológico ou descobertas de novos recursos, exploração dessa interface com a iniciativa privada, ao mesmo tempo que você tem uma queda constante no número de servidores que estão tendo que dar conta dessa demanda crescente, né? E como a Ana tem, então, administrado essa redução de servidores do quadro com um aumento na demanda por entregas de serviços de qualidade, serviços públicos de qualidade para a sociedade. Não, isso é muito importante você trazer esse ponto, porque, de fato,
A agência, ela é a menor, a Agência Nacional de Águas e Saneamento é a menor das 11 agências federais. Nós temos autorizados por lei 385 cargos, mas temos apenas hoje, né, em 2023, 285 cargos providos, né, ou seja, ocupados por servidores. E isso é exatamente o fenômeno que você trouxe, desde pessoas que já se aposentaram. O nosso último concurso foi em 2008, então nós temos 15 anos sem concurso. Para você ter uma ideia, no último concurso de 2008 entraram 112 servidores, né, a partir do concurso. Hoje nós temos um déficit de 110 servidores. Então, é como se as pessoas que entraram no concurso em 2008 tivessem saído da agência. Então, hoje nós temos menos servidores do que nós tínhamos na criação da agência no ano de 2000 e temos 3 novas atribuições legais. Em 2009, foi atribuída à agência fazer a regulação do serviço de adução de água bruta, basicamente para atender o projeto de integração de São Francisco, que em todas as gestões, sem exceção, tem sido tratado como projeto prioritário ou projeto, a obra de infraestrutura mais importante do país. Essa obra é regulada pela ANA desde 2009. Em 2010, nós, com a Lei de Segurança de Barragens, foi atribuído à ANA fazer a coordenação, a elaboração, desenvolvimento e gestão do Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens. Hoje nós temos 38 mil barragens cadastradas no sistema, a partir dessa determinação legal, mas um potencial de 130 mil. Então, assim, precisamos, né, de gente para poder aprimorar e completar as informações do sistema. E em 2020, agora mais recentemente, recebemos as atribuições de estabelecer as normas de referência para a regulação do setor de saneamento básico, que nos últimos anos tem sido o setor onde mais tem havido investimento em infraestrutura. De ser o último setor, o último setor de infraestrutura em termos de volume de investimento em 2019, nós passamos para o primeiro. Nossa, foi muito rápido. Em 3 anos. 80 bi de investimento em 3 anos. Menos de 3 anos. 2 anos e meio. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Iniciativa é muita privada, responsabilidade. Né? Só concessões, projetos de concessões foram leiloados, se não me engano, 28 projetos nesses 2 anos e meio, com 80 bi de investimentos atendendo a 24 milhões de pessoas no Brasil. Né? Mais do que a população da Espanha. Então, é um salto impressionante. Assim, a gente está incluindo, vamos dizer assim, com a possibilidade, a perspectiva de universalização do acesso ao saneamento, 24 milhões de pessoas em 10 anos. Vocês estão no Isso limite. É uma revolução. Então. Na ANA, então, o que a gente fez, né? Vamos dizer assim, para tentar driblar esse ponto. Fazer mais com menos é possível, mas tem um limite. Tem limite. Então, assim, além de ontem, inclusive, estive lá no Ministério da Gestão reiterando, né, a necessidade do concurso simplesmente para completar as nossas vagas. Não estou pedindo nenhuma pessoa a mais. Porque o razoável seria o Estado ter minimamente prover com recursos para que as agências, em geral, possam dar conta do crescimento. Das atribuições. Não só das atribuições populacional, dos desafios. Você olha o Brasil há 15 anos atrás, era uma coisa, hoje é totalmente outra. Exatamente. Né? E esses desafios, senso, né? quer dizer, quando você engessa a estrutura administrativa e não dá uma condição, né? Uma condição estrutural para que ela responda, como é que a gente faz isso? Como é que vocês têm feito na... Então, algumas alternativas. Tem que ter criatividade na gestão, né? É isso, assim, todos os movimentos criativos possíveis, desde tentar atrair pessoas de carreiras transversais para irem para a agência. Então, analista de infra, PPGGs, analistas de políticas sociais, de algumas empresas estatais em processo de desestatização, como é o caso de Correios, Infraero. Temos um servidor da Valec, se não me engano. Enfim, algumas pessoas das carreiras para tentar suprir minimamente. Mas não são vínculos permanentes. Não são permanentes. Então, o que acontece? A pessoa vai, geralmente excelentes profissionais vão, exercem um belo trabalho e 2 anos depois recebem um convite para ir para uma outra área. Tá? E aí tem toda uma circulação. E um ciclo, uma curva de aprendizagem. De aprendizado e de investimento. Exatamente. Então, a agência investe muito em capacitação da sua equipe. Aí, quando está pronto, sai. Aí quando começa do zero. E descontínua todo o esforço. E curva de aprendizagem, né? Que é muito ruim. E desestimula, inclusive, porque assim, na agência hoje a gente tem quase um quadro assim, de mestres e doutores, que praticamente todos os nossos servidores, né, de excelência. Top.
uma atração, vamos dizer assim, um apetite do mercado para atrair esses profissionais para fora, né, da administração. É uma demanda, né, agora, principalmente quando tem trocas de governo, sempre, poxa, onde é que eu acho uma pessoa especialista nesse tema? Aí vão lá, a presidência requisita, você não pode nem negar, né? Requisição é irrecusável na presidência da República. Sim. Então, assim, a gente tem... uma reclamação geral. Pois é. Porque agora o governo, com essa tendência, já tem a proposta aí de criação de várias novas agências. Você tem 11 agências que estão sem concurso há 15, 10 anos, e aí você fica com um olho na criação de novos órgãos reguladores, muitas vezes com sobreposição das que já funcionam. Não, ao invés de fortalecer as carreiras e as agências que já existem, você fica querendo criar coisas novas, que só, assim, gera mais ônus, gera confusão na sobreposição de atribuições, competição. E desperdício, cada uma delas tem que ter um RH, uma procuradoria, e aí você acaba gastando mais para fazer a mesma coisa. Perfeito. Com certeza. Perfeito. E, Verônica, nesse desafio de vocês de tentar entregar mais com menos, o teletrabalho é uma ferramenta, como é que vocês estão lidando com o teletrabalho lá na ANA? Uma das iniciativas que a gente tomou é muito assim, investir na transformação digital. Então, temos uma superintendência de TI que tem um time excelente, que de fato tem nos ajudado muito para automatizar algumas atividades que são mais, vamos dizer assim, procedimentais, que não precisam, vamos dizer assim, de um trabalho cognitivo, vamos dizer assim, de desenvolvimento dos nossos especialistas, para a gente, assim, desonerar as nossas equipes de trabalhos menos complexos, mais rotineiros, e deixar mais tempo livre para fazer atividade, vamos dizer assim, intelectual mais intensa dessas equipes. Então, isso foi uma das iniciativas que a gente tomou, assim, vamos investir em TI, em aplicativos, em automatização de procedimentos, para que a gente desonere as nossas equipes e elas possam pensar, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, o programa de gestão, na ANA, ele foi instituído no ano passado, no meio do ano, se não me engano, em junho do ano passado. Teve um período de teste, vamos dizer assim, de 6 meses até o final do ano. E agora esse é o primeiro ano que tem um ciclo completo, vamos dizer assim, do programa de gestão. Uma das últimas, né? A última, aliás. A última porque nas outras agências, desde 2015, 2014, já tem a Anvisa, a ANS, enfim, né? Começaram lá. Tem vários pilotos. Como é que vocês passaram na pandemia sem programas de gestão? Essa é uma boa pergunta. Eu ainda não tinha chegado à agência, mas durante a pandemia houve, né, vamos dizer assim, a orientação, inclusive, de que as pessoas ficassem em casa, enfim, né? Obrigatoriamente houve, né, um trabalho remoto. Obviamente que teve um período de adaptação, até de uso de ferramentas tecnológicas para as pessoas poderem exercer suas atribuições, mas sem nenhum tipo de regra ou de regulamento sobre como desenvolver isso. Então, se passaram os anos da pandemia, ali, 19, 20, 21, sem um programa de gestão, o que, obviamente, gerou uma situação em que muitas pessoas, né, ficaram 100% em casa, né, que era, vamos dizer assim, a regra da época, mas sem um programa de produtividade, não tinha meta, não tinha um controle, nenhuma estrutura para dar conta disso. Perfeito. E isso era mais emergência sanitária, vamos nos salvar as vidas. Vamos salvar as vidas, obviamente que é a prioridade, mas ao mesmo tempo as atribuições, as atividades da agência em si, vamos dizer assim, obviamente que precisam ser cumpridas, a gente tem uma série de atribuições legais, e ao mesmo tempo o que se observou, a área de gestão de pessoas, foi que esse afastamento, vamos dizer, meio compulsório, também levou a muitas situações de isolamento, a falta de contato entre as pessoas, algumas situações de problemas de saúde, principalmente de saúde mental, o que, né, tem uma série de repercussões. Em 2022, a gente instituiu o programa de gestão, já com metas a serem pactuadas entre o servidor e sua chefia, né, para organizar os trabalhos e que, de fato, a agência cumpra o seu dever, que é o nosso papel como servidores públicos, prestar os serviços à sociedade, permitindo também essa flexibilidade, tanto do trabalho integral remoto, como do trabalho parcial, né, alguns dias presenciais e outros não, também para acomodar as inúmeras situações que surgiram durante a pandemia. Então, pessoas se mudaram de cidades, enfim. Sim. Aconteceu uma série de mudanças na vida das pessoas.
Então, agora a gente está com um programa de gestão que também tem ciclo de avaliação. Então, anualmente a gente vai avaliando, vamos dizer assim, tanto o desempenho da unidade com o trabalho no âmbito do programa de gestão, como os acontecimentos, vamos dizer assim, mais particulares do dia a dia. Então, a gente observa desde pessoas que falam, poxa, eu queria mais eventos presenciais, estar próximo da equipe, o contato, né? A gente brinca, na hora do cafezinho ali, do dia a dia, do olho no olho, de você encontrar com alguém na hora do almoço, no corredor, faz a diferença, inclusive, tanto em termos de trocas, né? Poxa, eu não sabia que você estava fazendo isso, que você está desenvolvendo tal projeto. Sempre ajuda. Então, assim, a gente tem sentido movimentos os mais diversos, desde pessoas que fazem questão e querem ter esse contato presencial maior, em função da riqueza que esse contato entre pessoas traz, né, também para as atividades, e outras pessoas que não, eu quero ficar 100% remoto e tal. E aí a dicotomia entre, né, nós como servidores, nosso dever de servidores de prestar os serviços e ao mesmo tempo conciliar com horários, vamos dizer assim, flexíveis ou metas flexíveis dentro do que está estabelecido no plano de gestão. Então, temos aí a experiência que um processo de avaliação importante a fazer. A experiência, a percepção que Sinagências tem é que esse é um tema muito importante e que nos demanda, né, alguma forma de contribuição, não só no aspecto jurídico que o Sinagências tem em relação a problemas que acontecem, né, quando você fala em teletrabalho, nada mais é do que o trabalho remoto, mas a presença ela é aferida através da produtividade. Então, ele não está lá cumprindo a hora na cadeira, né? Por outro lado, ele tem que justificar a ausência física dele através de uma produção mínima pactuada com a chefia. Isso é positivo porque, afinal de contas, de nada adianta você ter um servidor público que é muito caro para a administração, embora ganhe menos que todas as outras carreiras típicas de Estado, diga-se isso de passagem, mas que sentado na cadeira sem produzir também não adianta nada. E esse é um problema da administração pública federal como um todo. Você tem pessoas realmente servidores que se empenham, que estudam, que se preocupam, que produzem, que vestem a camisa da missão, né, do seu órgão, mas infelizmente tem aquelas, como em qualquer outro lugar, que não fazem assim, né? E que muitas vezes é tão difícil para o Estado, conseguir identificar, punir, afastar, ou, enfim, esse servidor não produtivo, que ele acaba sendo encostado e vira um peso morto para a administração pública. Isso a gente encontra em todos os lugares. E, diferentemente da iniciativa privada, que você tem que matar um leão por dia para continuar mantendo ali seu emprego, na administração pública não é tão simples assim. E acaba desestimulando, né? Porque você sobrecarrega aqueles que são comprometidos e você, assim, a pessoa está recebendo o mesmo salário, né? Está um sentado do lado do outro. Um trabalha, o outro não. E você não tem o que fazer. Então, assim, você desestimula, né? Quem está trabalhando fala, poxa, se eu não fizer nada, eu vou continuar ganhando a mesma coisa. Então, é perversa. A gestão de pessoas na administração pública é muito complexa. O diretor Kugler, ele é nosso colega, especialista em regulação da ANEEL, ele conta uma história que no estágio probatório dele, quando ele entrou na ANEEL, tinha um colega lá que ele fazia uso de medicamentos controlados e dormia, assim, fisicamente, né? E aí o pessoal lá quebrando a cabeça, se ralando pra caramba, e assim a administração não consegue identificar, nem no estágio probatório, aqueles que já têm problema, acaba sendo um peso enorme para a administração pública. E o problema é pior, né? E o problema é pior porque, às vezes, a administração pública, né, ela acaba não sabendo lidar com as dificuldades
que aquele servidor, né, aquele trabalhador tem. Então, por exemplo, o cara pode ter problema de sonolência durante o trabalho, não só por uso contínuo, mas por problemas de sono, apneia e tudo mais, e não tem nem um tipo de medida que tente tratar o servidor de tal forma, ou então direcionar ele a tipos de tratamento para você salvar aquele recurso. Porque a partir do momento que você admite aquele servidor, né, que é um, como você falou, ele é caro para o Estado, para o cidadão. Você precisa não só valorar ele na questão remuneratória, mas na questão de condições de trabalho. Condições de trabalho que eu digo, na questão de você ter um ambiente saudável a tal ponto que ele consiga produzir e consiga entregar. Porque a partir do momento que nós estamos aí com déficit de pessoas, né, a gente vai precisar utilizar da melhor forma o melhor recurso que a gente tem. Né? E isso é uma dificuldade que a gente observa nas agências, aí tem muita discussão nossa e embate com algumas agências, porque muitas vezes, em vez de tentar tratar o servidor, tentar dar um devido direcionamento para salvar aquele recurso, trazê-lo à produção, você acaba perdendo a ele, muitas vezes por uma licença médica, muitas vezes por mercado regulado, ou então por um outro órgão da gestão pública, e a gente acaba ficando com menos recursos dentro de casa. E não é só aquele servidor, um trabalhador, uma pessoa que está deixando e está levando consigo toda uma curva de aprendizado que ele acumulou durante anos. E o investimento que o Estado, que a própria agência fez, tanto em capacitação, cursos de mestrado, doutorado, enfim, além do investimento em si, vamos dizer assim, de ter aquele servidor ali, e que você eventualmente perde. Sim. Na agência a gente tem tentado, assim, e aí, mais uma vez, né, eu acho que a dificuldade do Estado de gerir as carreiras e os servidores públicos de uma forma geral, muito assim, trabalhar meio que aquela questão de gestão por propósito ou por motivação. De tentar assim, convencer as pessoas de que aquele propósito que a organização, que a instituição tem, precisa ser atingido com a colaboração de cada um, né? Com um grãozinho de areia que cada um coloca ali para que aqueles resultados possam ser atingidos. Mas isso, obviamente, que demanda qualificação, que demanda uma organização da própria gestão para que você consiga fazer dessa forma. Na ANA, a gente tem essa preocupação, inclusive foi objeto do nosso planejamento estratégico no ano passado, que é muito organizar e preparar a agência para o futuro, né? Com essa visão de futuro. E aí, até uma das perguntas que você fez anteriormente, como é que o mundo olha para o Brasil em termos de água? Né? O Brasil tem a maior disponibilidade hídrica de água doce, 12% da água do mundo estão no território brasileiro. E o Brasil... Primeiro lugar, né? Primeiro lugar. E o Brasil é responsável por alimentar 1/5 do planeta. E para poder produzir alimentos você precisa de água. Então, o nosso papel aqui, o nosso maior usuário de água no Brasil é o setor de irrigação. Mais de 50% da água que é objeto de outorgas, né, do Brasil é do setor de irrigação, exatamente. E ainda tem um potencial de crescer mais do que 4 vezes a área irrigada, sem ampliar a área irrigada, enfim, sem ampliar a área nova, vamos dizer assim. Então, o mundo olha para o Brasil com aquele olhar assim, a mina potência de ouro, né? Assim, porque o petróleo, vamos dizer assim, já está no final de um ciclo, né? Com toda essa transição energética e todos os investimentos que têm sido feitos nessa área. E a água é objeto de disputa, inclusive de conflitos armados, de migrações forçadas de pessoas no mundo todo. O continente sul-americano é o único continente no mundo onde não há conflitos entre países pelo uso da água. Muito pela liderança do Brasil, que desde a década de 70 tem tratados e acordos internacionais que regem esses rios. E a gente se reúne semanalmente com todos os países com os quais a gente tem fronteira. Então, da Bacia Amazônica, do Pantanal e da Prata. Dá para dizer que a ANA exerce um papel importante na soberania nacional e na segurança nacional? Com certeza. Tanto em termos de pactuação e acordo e monitoramento constante. A gente tem as salas de acompanhamento, a gente chama de salas de acompanhamento, que semanalmente se reúnem com esses atores dos outros países e tem outras salas locais, vamos dizer assim, dentro do território brasileiro, que a gente dialoga. Então, por exemplo, agora, finalzinho do ano passado, começo desse ano, Paraguai precisava fazer o escoamento da safra de produção de grãos deles pela bacia ali do Prata, e estava com uma situação de seca muito grande. Então, em trabalhos nossos, a gente decidiu, junto com o Operador Nacional do Sistema,
que a usina de Itaipu desce como se a gente fosse impulsos d'água para permitir que os comboios de produção do Paraguai possam escoar essa produção para chegarem no Atlântico. Verônica. Isso, assim, é soft power, né? Então, a gente também trabalha com isso, com certeza. E na agência mesmo, assim, muito trabalhar com essa visão de futuro. O que a gente quer da água do Brasil? O mundo está de olho no Brasil. Então, assim, tem várias empresas comprando terras com mananciais, de produção agrícola, né? Os países olham para a gente também como um grande provedor de commodities, né? Infelizmente, mas, assim, água, alimentos, além das outras riquezas minerais. Minerais. Como é que a gente está lidando com isso, né? Assim, a próxima riqueza é a água, né? Vamos dizer assim, objeto de disputas que já acontecem no mundo. No Brasil, assim, a disputa pelo uso da água ainda é a nível local, mas a gente consegue, vamos dizer assim, administrar. Mas a gente tem que se preparar e tem que ter as ferramentas adequadas para isso. Então, motivar os servidores a que cada um se veja, vamos dizer assim, como parte desse processo. Como, né, mentes mais brilhantes, mentes pensantes, que podem ajudar a construir soluções que sejam adequadas para o nosso país. E, ao mesmo tempo que a gente saiba reconhecer e dar o devido valor a esse trabalho, é o grande desafio que a gente tem com as ferramentas de gestão que a administração disponibiliza. Então, os cargos das agências estão totalmente defasados, os cargos comissionados em relação aos cargos do executivo. Aquela lei de 2021 que transformou os cargos de DAS para CCS e FCS esqueceu, ignorou os cargos das agências. Então, em termos de atribuição de responsabilidade, o que era um DS5, que numa agência é um CCT5, a diferença de remuneração é de 4 vezes. Na agência é R$3.000, um DS5 são 12 mil. Então, assim, é uma disparidade do reconhecimento e do trabalho das pessoas nas agências que gera o êxodo, vamos dizer assim, as pessoas vão para outros órgãos, vão assumir porta giratória, risco Exatamente. de captura, tem isso também, né? Tem tudo. Mas voltando ali da nossa percepção no Sinagências em relação ao home office, ao teletrabalho, são desafios que a gente vai ter que enfrentar, que a gente vê hoje nas agências também, um problema que é a falta de um parâmetro no estabelecimento de metas que respeite, ao mesmo tempo, a complexidade de cada processo, porque às vezes você tem um processo administrativo, Você pode ter um de 5.000 páginas, um de 10 páginas. Você pode ter um problema complexo que demande meses de estudo e dedicação, o outro você vai lá, vê, a solução já está pronta, só faz um copy and paste ali e resolve rapidamente. E a pontuação disso? Então não pode dar o mesmo peso para um para outro. E aí a chefia, ela também, é claro que ela acaba tendo a tendência de distribuir processos mais complexos e digamos assim, estratégicos para aqueles servidores que ela sabe que tem competência e expertise de entregar. Né? Tem uns que entregam, outros não entregam. Então, acaba unindo o bom servidor e aliviando o mau servidor. Então, tem essa questão. Eu chamo de aquele que trabalha bem, só tem mais trabalho. E aí você tem também a falta, nem todo mundo nasceu, às vezes é um bom técnico, não é um bom gestor. Então, a gestão de pessoas é uma arte, né? E aí você tem o chefe que ele pode utilizar do poder dele de distribuição, quando essa distribuição não é aleatória, de estar manipulando isso para perseguir alguém que, por exemplo, questione ele, e que geralmente são servidores que são dedicados, que estão vendo um problema, que levam a chefia, só que a chefia às vezes não está aberta à crítica e acaba vindo um assédio, né? É muito comum isso. Então, a agência recebe essas demandas, são processos administrativos disciplinares, onde você vê que tem uma perseguição contra aquele servidor, mas que é um servidor comprometido com o serviço público. Então, como você vê também aqueles que não produzem, que também são objeto de algum tipo de repreensão, mas que, nesses casos, a administração está certa em querer, de certa forma,
punir ou trazer aquele servidor para a realidade que ele tem que produzir igual ao outro. Mas é sempre bom também avaliar. Não, mas só deixa eu concluir uma coisa aqui. Como o teletrabalho, então, esses programas de gestão são muito heterogêneos entre as agências, você tem o contrato de trabalho do servidor público, 40 horas semanais, 8 horas diárias. E aí também fica muito fácil você subestimar ou sobreestimar, sobrecarregar o servidor com excesso de trabalho em função da carência de número de servidores e um crescente aumento nas demandas que a agência tem que entregar. Então, pega aquela demanda que entrou naquele dia, são 10 servidores, então pega lá 100 processos para 10 processos para cada servidor. Se amanhã é 1.000, 100 processos para cada servidor. Mas peraí, quantas horas ele vai ter que trabalhar para dar conta daquilo, com a qualidade e responsabilidade? Precisa, né? Porque é a questão da responsabilidade. Claro. Nós, na agência, não estamos fazendo qualquer tipo de trabalho. Exatamente. São trabalhos que envolvem vidas humanas, segurança, né? Saúde, enfim, no ar, na terra, na água, nas fronteiras. Tem agência reguladora ali fazendo fiscalização nas estradas. Sim. Então, isso é muito complexo. Agora, sem a estrutura, todo esse tipo de problema e drama acaba florescendo. Claro. E aí é um papel que a gente tem que lutar, né, por ter uma condição mínima de quantitativo de servidores capazes de dar conta daquelas demandas. Porque, como a gente já falou, e você mesmo falou, tem limite, né? A eficiência, fazer mais com menos, tem limite. Não, eu só ia complementar, porque existem práticas de assédio moral que o chefe não dá nada para o servidor, só para ele ficar incomodado. É verdade, é o outro lado. E lá sai do setor dele, sai de lotação, tem... Não recebe demanda. Não recebe demanda, e você sobrecarrega o outro, então tem uma série de práticas nocivas. A cabeça pira. E aí você está, na verdade, essa prática de assédio moral é até uma coisa que, às vezes, o assédio moral não ganha muita concretude quando se discute ele. Mas, na verdade, você está corroendo, né, o psicológico daqueles servidores que estão sobre essa prática, e você vai perder esse recurso mais tarde por um burnout, por uma depressão, por um outro mal psicológico. E uma coisa que a gente tem muita preocupação na questão do teletrabalho... Detalhe, que nessa questão do teletrabalho, enquanto que no presencial isso é visto pelos colegas e pelo ambiente de trabalho de uma forma assim, direta, no teletrabalho a pessoa sofre silenciosamente, ninguém sabe que aquilo está acontecendo. Sim. Muitas vezes entra aí o burnout, a depressão, drogas, enfim, todo tipo de trabalho que aí extrapola também do meio do ambiente de trabalho para o seio familiar. Sim. E aí acaba contaminando a unidade familiar, quer dizer, leva uma crise que com o teletrabalho, a administração às vezes só vai perceber isso quando acontece uma tragédia, uma crise, que a pessoa para de funcionar. E a administração... Então, o Sinagência tem a ideia de fazer um projeto de estudo, porque, Verônica, você mencionou a questão de problemas psiquiátricos, burnout, etc. Mas as estatísticas que as superintendências de gestão de pessoas das agências têm são fraquíssimas, até porque são de difícil detecção. Então, seria muito bem-vindo um estudo que a gente pudesse vislumbrar nas 11 agências, pelo menos, né? Qual o estado de saúde ou de dificuldades que esses trabalhadores em trabalho remoto estão passando, e o senhor agência está quer investir na criação de uma equipe que possa trabalhar com todas as superintendências para padronizar dados, coleta de dados, e para a gente ter daqui a 1, 2 anos dados concretos que possam justificar a elaboração de políticas públicas para melhorar a situação.
É porque essa questão do teletrabalho, né, como a gente foi compelido, né, ao teletrabalho, né, praticamente na questão da pandemia, nós não conseguimos, né, talvez, construir boas práticas na questão do teletrabalho. E, na verdade, o teletrabalho você trabalha com uma espécie de concessão do poder né, da gestão pública para aquele servidor. Você trabalha nas lacunas da legislação, né? E isso é muito ruim, porque você tem uma assimetria, muitas vezes. Às vezes a questão da questão até mesmo básica, por exemplo, você precisa de um servidor que ele é lotado em tal lugar e você precisa trazê-lo para Brasília. Aí ele não está mais morando naquele lugar, como é que você vai trabalhar a questão da passagem aérea, da diária? Então, é uma série de questões que se colocam nesse tempo presente que a gente precisa elucidar de alguma forma e ter uma regra clara quanto a isso, né? E a partir do momento que você não tem uma regra clara, você permite de forma muito mais fácil a questão dos abusos. Né? De ambas as partes. Sim. Né? Aquele que não trabalha se beneficia e aquele que trabalha também acaba sendo penalizado. Enfim, todo tipo de situação. Isso eu acho que as agências são órgãos técnicos e a solução dos problemas passam por informação. Né? Então a gente precisa estudar, precisamos fazer bem esse diagnóstico. O Walter, que é o coordenador, o presidente do Fórum de RH das agências reguladoras, ele é da ANP e a gente tem contato. Vamos chamar ele também para uma entrevista. Com certeza. Porque eu acho que essa solução tem que ser coletiva. Não adianta cada um ficar tentando descobrir o segredo do sucesso, ou de minimizar os danos, eu colocaria mais assim, mas de forma coletiva a gente tem como caminhar. Não, acho que essa iniciativa do Sinagência seria assim, riquíssima. Porque a gente pode financiar os custos de uma equipe e através de acordo, né, a gente fazer uma parceria de que eles rodem. Essa equipe rode todas as agências coletando esses dados, claro, com os cuidados de manter aí a privacidade dos dados, tratar isso de forma impessoal, porque são dados sensíveis. Claro. Mas eu acho que a gente pode. Acho que uma excelente iniciativa na Agência Nacional de Águas, a gente vê essa necessidade mesmo assim, de aprimorar, porque foi todo mundo meio que jogado, né, no teletrabalho na pandemia, sem uma preparação adequada, sem os meios adequados para que aquilo acontecesse. Passamos o processo de pandemia, agora tem uma migração, né, ao programa de gestão e desempenho. Então, eu sempre brinco, gente, é um programa de gestão e desempenho. Então, muitas vezes acaba que, primeiro, a gente acaba trabalhando com apagar incêndios. Isso. Então, assim, você fica no apagar de incêndios. Então, você tem 1000 processos. Então, assim, quais são aqueles que têm maior potencial de dano? Então, vamos nesse. Trabalhar enfim, o risco, né? O risco. Então, assim, é péssimo, né? Você não ter nem gente, nem condições de você fazer todo o seu trabalho com a quantidade de pessoas, com a quantidade de insumos, vamos dizer assim, necessários para que aquilo aconteça dentro das horas de trabalho normais de cada um, dentro, né, de um ambiente de trabalho saudável. Ao mesmo tempo, tem as distorções em que acaba que o programa de gestão é usado como uma premiação. Então, assim, quem está na minha cota ali de pessoas que pode ficar em trabalho 100% remoto é tipo um prêmio. Então, você ganhou um prêmio por estar 100% remoto. Isso não é um trabalho, não é uma gestão de desempenho, né? De pessoas focadas no desempenho da instituição. É como se fosse uma premiação, e que também não é legal. Aí a pessoa está 100% remoto, no horário de trabalho, às vezes recebe uma ligação, uma demanda. Não, hoje não é o meu dia, ou, por exemplo, trabalho parcial, hoje não é meu dia de estar na agência, então não me ligue, eu não vou atender o telefone. Como assim, né? E somos todos servidores públicos, todos assinamos um contrato de trabalho para trabalhar, para fazer uma atribuição, recebemos salário pago pela sociedade. No mínimo, a gente tem que ter o compromisso e a disponibilidade. Para aquele compromisso. 8 horas diárias são da Ana. Perfeito. Então, assim, tem de tudo. Eu acho que tem um campo aí vastíssimo de estudo e realmente de propostas que possam ser compartilhadas entre as agências. Eu acho que seria uma não, vamos trabalhar isso. Boa essa iniciativa do Sinagências. Isso. E que não é uma realidade, mas é uma demanda das agências. Conta com a Agência Nacional de Água e Saneamento para apoiar nesse caso, porque eu acho que vai ser muito rico esse estudo e essa proposta. A gente
Queria até que você comentasse agora, Verônica, porque 10 anos de agências, eu acho que a gente tem uma diretoria executiva nacional com 19 diretores de todas as agências, exceto a ANA. A gente tem nosso quadro de filiados, quase 2.000 filiados, 4 ou 5. Isso. 4 ou 5. É a agência de maior isolamento, assim, sabe? Onde realmente a gente vê a Ana assim, mas não sabe o que acontece. Entendi. E também não há uma busca por integração com as outras agências, pelo menos do ponto de partida do servidor. Eu sei que a Ana tem uma associação onde a maioria dos servidores são vinculados, mas também essa interface com o sindicato é pequena, né, frente a outras interações que a gente faz com as outras associações de outras agências. Mas eu acho que assim, esses programas transversais de todas as agências, como esse do teletrabalho, pode ser uma boa iniciativa também. Agora a gente vai estar rodando todas as agências, né, para tratar das propostas para a Mesa Nacional de Negociação Permanente, que o que está colocado hoje como proposta de sinagências histórico é que sejamos iguais às outras caídas típicas de Estado, pleito justo. Claro que quando o recurso é pequeno, você sempre tem dificuldade de atendimento, mas o governo tem que estabelecer as prioridades. Hoje não é prioridade do governo as agências reguladoras, vista a convocação, a escolha dos órgãos para a realização dos primeiros concursos, mas a gente tem trabalhado nisso fortemente, a gente espera reverter, né? Porque nenhuma agência foi contemplada ainda com nenhum quantitativo de vagas, e a gente sabe que tem agência aí, a ANA é uma delas, 30%, você tem a ANM com 70% de cargos vagos, depois vem a Anvisa com 50%, depois vem a ANAC ou a NTT, não sei, terceiro e quarto lugar ali, com 40%, quase 50%, aí eu acho que vem as outras que estão no patamar de 20%, 30% no caso da ANA. Mas todas estão no sal. Exatamente. Com o crescimento da demanda e 30% do efetivo, você praticamente, enfim, inviabiliza várias atividades, né? Eu acho que, assim, primeiro, sejam bem-vindos na ANA, por favor, comecem pela ANA. Muito obrigado. Vão lá e, obviamente, a associação... Quebrar esse gelo, né? Eu acho que eu converso direto com o Gonzalo. Perfeito. Ele inclusive, fez um convite para que a gente vá lá conversar com os servidores. E eu queria pedir o seu apoio, se a gente precisar usar um auditório ou até ter uma apresentação ainda institucional conjunta que chama mais servidores. Só sindicato. Tem gente que não se liga nisso, não é afiliado, não quer nem saber, como tem poucos. Mas quando você coloca a gestão ali, a preocupação de construção coletiva, associação, sindicato, enfim, e gestão, isso chama mais e é esse apoio que a gente precisa, eu acho, para quebrar esse gelo com os servidores da ANA e trazerem eles para, junto dos outros servidores das outras agências, estão mais integrados com... Não, com certeza. Contem comigo na agência. Que bacana. E eu acho muito importante que haja essa integração e até a discussão de pautas, de assuntos de interesse comum das agências. A questão de defasagem de cargos, a questão de defasagem de salário, a questão da priorização nos concursos e como é que você caracteriza isso. Então, eu acho que, né, para todos é muito óbvio, por exemplo, no caso da Receita Federal. É muito claro, a gente vai parar de arrecadar. Pronto. 2 segundos resolve. Então, no caso das polícias, a gente para amanhã. 1 segundo resolve. E no caso das agências? Né? Então, assim, tem que chamar a atenção. Assim, o que a gente faz? A gente absorve por mais de 40% do PIB. Né? Quando a gente olha todo o trabalho que as agências reguladoras fazem, é responsável por mais de 40% do PIB. Isso com números ainda não aprimorados. A ANA tem algum fundo? Arrecada para algum fundo? Não. Porque tem algumas agências, né, que tem
ANM, Não, e as fontes são ANP. todas contingenciadas, então você não consegue aplicar um real. Enfim, tem todas essas discussões, né, das atribuições das agências e a discussão, né, entre a autonomia plena, né, a autonomia decisória, financeira, orçamentária, versus a dependência, por exemplo, de avaliação tanto do orçamento como dos contingenciamentos, a respeito da aplicação dos recursos. Por que você tem um Fustel se você não consegue aplicar o dinheiro? Então, assim, são tópicos de discussão que a gente precisa levar e reverberar, né? Teve, inclusive, tem até um acórdão do TCU sobre o Fustel, que exatamente ele fala isso, olha, o governo pode até contingenciar esse recurso, mas só aquilo que a Anatel não conseguiu usar. Então, foi um primeiro precedente que eu acho que a gente tem que levar para as agências. Fundamental. Né, porque, até como a gente estava conversando aqui antes, até com o Carlos Baigorre, as agências elas estão no limiar da fronteira tecnológica. Né? Então, a partir do momento que a gente precisa estar ali, a gente tem que estar preparado para isso, e isso se chama capacitação. E muitas dessas capacitações não são aqui no Brasil, então você tem que fazer convênios com universidades no Brasil e no mundo, para trazer essa experiência e conhecimento para os nossos servidores. É isso. Né? E se a gente não tem o recurso, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Verônica, vocês têm essa dificuldade que outras agências têm de, por ter um modelo de remuneração por subsídio, o que, em tese, eliminaria gratificações, né? A possibilidade, mas a gente tem situações onde são atividades de fiscalização, adicional noturno, adicional de fronteira, enfim, que nenhum servidor quer exercer esse tipo de, né, de estar na ponta, na fiscalização, muitas vezes tem que se deslocar e tal, e ele não tem nenhuma reparação, digamos assim, por estar afastado de casa, da família, ele prefere ficar lá em home office tranquilo, porque ele não vai ganhar um tostão a mais se ele virar à noite, se ele tiver que ir para uma área conflituosa ou fazer um trabalho difícil, porque ele também não tem incentivo. Você tem esse tipo de dificuldade? Está tendo, né, Ana? Com certeza. A nossa superintendência de fiscalização, ela conta com uma equipe super reduzida, como é a situação de toda a agência, e exatamente esse ponto de quem está na fiscalização é praticamente um amor à causa. É muito mais da própria... Perfil da pessoa, de gostar daquele perfil de atividade. Disposição pessoal daquele servidor de exercer aquela atribuição, aquele trabalho, do que qualquer outra coisa. Porque acho que ano passado, né, teve uma atualização ali dos valores de diárias, e no caso de fiscalização, uma atualização, mas é pequenininho, que ele não cobre os custos de você se expor a X viagens de uma hora de carro, de X horas de horas de viagem de carro, em estradas ruins, correndo o risco de, eventualmente, numa fiscalização, você ser destratado, para não dizer outra coisa. Então, assim, Desacata a autoridade. E aí a gente não tem porte funcional de armas, não tem colete à prova de bala, não tem absolutamente... Você vai com a sua cara e sua coragem, eventualmente, para enfrentar uma situação de irregularidade. Ninguém gosta de ser fiscalizado ou de receber um fiscal na sua propriedade. Em lugares esmos, distantes. Você vai sem polícia, sem proteção, colocando a sua vida, né, a sua integridade física em risco e sem nenhum reconhecimento. Então, acho que a situação de todas as agências na ANA não é diferente. A gente, por exemplo, a fiscalização do São Francisco, são 477 quilômetros só de obra principal. Chegam a 2.000 quilômetros só de obra. Né? Entre todos os ramais acessórios, são 38 barragens só da transposição São Francisco, mas a gente tem 38 números mil. Impressionantes, né, Verônica? São gigantes. Então, e é tudo a ANA que está ali. É a ANA com uma equipe de fiscalização que não chega a 30 servidores. Nossa! Quantos mil quilômetros? 2.000 quilômetros. Só de transposição de São Francisco, sem falar com todas as outras barragens sim. que a gente também fiscaliza. Então, o que a agência tem investido muito? Em ferramentas tecnológicas. Então, assim, aprimoramento das informações e imagens de satélite, para a gente fazer a fiscalização remota. Um trabalho que tem sido desenvolvido recentemente pela superintendência de atuação muito na fiscalização responsiva, ou seja, meio que você dá o benefício da dúvida, né, vamos dizer assim, para o fiscalizado atender, e aí só no caso em que você comprova que de fato ele errou, você pune, muito até
em função da ausência de recursos. Então, não tem o que fazer. Otimização, a gente realmente vai em loco quando, assim, a imagem não foi precisa ou a gente realmente constatou algo que é grave, que é relevante, e tem toda a ponderação do risco e da relevância daquela situação para você deslocar um servidor dos pouquinhos que estão dispostos a fazer essa atividade para ir lá em loco, viajar não Hoje, sei na quantos Ana, quantos quilômetros. fiscais você tem nacionalmente? Olha, acho que se chegarem a 10 são muitos, que estão trabalhando na atividade fim, e está disposto a ir Isso. para uma atividade de fiscalização em loco. Nossa, é muito pouco. Para É extensão, muito pouco. Brasil, que é o país com mais água do mundo. 10 fiscais. É um contrassenso, assim. Qual é a Não, prioridade? Sabe? É, um a contrassenso. gente tem que... esse vai ser um ponto que a gente tem que bater, que eu acho que é comum, né? A Anvisa, a NTT, a ANAC, a ANA, nem tinha pensado nisso, a ANM, mas são todas, né? Sim. Wagner, vamos fazer a pergunta final para encaminhar, porque já são meio-dia. Já estamos pensando em partir já para o final do nosso podcast. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que, bom, aqui sempre deixa um gostinho, quero mais, porque tem muita coisa para se perguntar. Acho que a gente ficaria conversando a tarde toda. Com certeza. O papo está muito bom. Mas assim, eu tenho. Quando você chegou a citar que a gente teve 80 bilhões de investimento em saneamento no país depois da mudança do marco regulatório do saneamento. E esse revés que nós tivemos no início desse governo, né, teve toda uma repercussão em cima do mercado regulado, dos investidores. Como é que a ANA lidou com isso? Né? Porque tem coisas que não dependem de nós reguladores. Né? A gente tem que acatar as decisões. Foi muito né? pouco harmoniosa, no sentido que a solução veio inicial proposta pelo PL, né, da organização ministerial, que alterou, retirou a competência, mandou para o meio ambiente, agora foi para os estados e cidades. Integração e aí, é claro que esse cenário de incerteza é tudo que a regulação não quer. O investidor, ele quer ter a garantia de um cenário estável, que os contratos sejam, né, respeitados. E quando você tem uma agência reguladora, você tem essa segurança de que os governos, os ciclos eleitorais passam, os governos podem até mudar, mas a diretoria colegiada tem mandatos fixos e não coincidentes que garantem a estabilidade do cenário. A gente está vendo agora, por exemplo, o embate do governo federal com o Banco Central, por exemplo. Sim. E continua lá firme a política monetária. Claro que esses embates são técnicos, como tudo é técnico nas agências, mas a ANA foi pega de surpresa. Esse cenário agora está estável. Teve algum tipo de ajuste interno que precisou ser feito, ou existe uma pactuação ainda a ser feita dentro da alteração, digamos, das regras do jogo? Como é que está isso aí? Tá, uma pergunta interessante. O que aconteceu? Desde a transição governamental, né, foi instituído o grupo de transição, eu e a nossa equipe lá na agência, né, desde um primeiro momento nos disponibilizamos a equipe de transição para apresentar as informações a respeito do nosso trabalho que a gente vinha fazendo, porque desde o início da transição foram veiculadas várias matérias na imprensa no sentido das dúvidas que a equipe na transição levantava a respeito das competências e atribuições da agência e uma intenção de eventualmente rever a legislação do setor de saneamento. Então, nesse sentido, a gente, né, se propôs a fazer, e pedimos, vamos dizer assim, as reuniões com as equipes da transição, que eram várias, então, tanto o pessoal do meio ambiente, das cidades, como a parte de desenvolvimento regional. O próprio vice-presidente da República me recebeu, e no qual a gente apresentou, olha, o que a gente faz é isso, o nosso trabalho é esse, está aqui a informação, muito bom, está tudo... Alckmin, né? Que gentleman. Perfeito, exatamente. Ele sabe ouvir, ele é muito... Exatamente. E terminada a etapa da transição, né, acho que dia 2 de janeiro é editada a MP 1154 com a nova estrutura da administração, na qual se
se altera a vinculação da Agência Nacional de Águas, que antes era vinculada ao desenvolvimento regional, para o Ministério do Meio Ambiente, que era a vinculação, vamos dizer assim, tradicional da agência. A ANA Sempre foi vinculada ao meio ambiente. Na gestão 19 e 22 ficou vinculado no desenvolvimento regional. E agora voltava para a ANA com a medida provisória, para a MMA com a medida provisória. Mas era uma medida provisória e tal. Em seguida, saem os decretos regulamentadores dos ministérios, então, do meio ambiente, cidades e desenvolvimento regional, no qual os decretos contradizem a própria medida provisória, vinculando a ANA a 2 ministérios. Então, a gente ficou vinculado a 2 ministérios por decreto. Uma perna em cada um. Uma perna em cada um, desenvolvimento regional e meio ambiente. E, da mesma forma, a Política Nacional de Recursos Hídricos e de Segurança Hídrica. E aí a gente, né, tentando fazer a leitura ali com todo o cuidado devido. Claro. Por quê, né? Uma nova gestão, obviamente, os diretores, né, assim, não foram escolhidos por essa gestão. Sim. Então foram escolhidos nas gestões anteriores, então tem todo aquele processo de ambientação, de você, né, se apresentar. Somos servidores assim, de Estado, não de governo. Para os nossos ministros, né? Então, assim, meses ali de discussão da medida provisória, aí os decretos, enfim. Caos, né? Uma confusão. Caos, incertezas. Incertezas. A própria equipe, poxa, será que eu continuo trabalhando ou não? Será que eu faço isso ou não? Eu falei, não, gente. Vamos resolver. Não, continua todo mundo como está, vamos fazer o nosso trabalho, a gente tem uma agenda regulatória a cumprir. Isso, vamos olhar para frente. O que a gente tem que fazer é entregar. Porque se fosse ministério, isso não acontecia. Tudo. Então, a gente continuou trabalhando bonitinho. Falei, gente, ó, respira, conta até 10 e vamos, né, vamos trabalhar como se, né, tivéssemos lá em site de brigadeiro. Drama, porque as pessoas ficam inseguras. Poxa, por que eu vou gastar meu tempo, meu empenho fazendo uma norma de referência aqui, se amanhã pode mudar e eu não sei o que vai acontecer? Falei, não, gente, é a nossa missão. Não, até cumprir. Assim, pode acontecer assim, não, será que vai acabar a agência? Perfeito. Então, assim, houve inúmeras coisa. Então, desde separar a ANA e criar uma agência reguladora só de saneamento, que não faz sentido porque a gente não regula saneamento, a gente faz os parâmetros regulatórios para o setor, a gente não regula diretamente. Vincula ao Ministério A, ao Ministério B, ao Ministério C, tira as competências e devolve para um departamento do Ministério. Fala, olha, tem certeza? Você sabe o que é um processo de elaboração de uma norma de referência? Sabe o que é um AIR? O que é uma consulta pública? Processo de elaboração de um ato regulatório, as pessoas não têm noção. Envolve. Então, quando a gente explica, as pessoas, realmente, acho que a gente não tem condição de fazer. Então, enfim, foram inúmeras discussões no Congresso, então, avaliada a medida provisória. Então, desde semana passada, nós estamos vinculados ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Até então, né, tivemos algum contato com o Ministério do Meio Ambiente para tentar tratar das pautas ali mais urgentes. Agora com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, com a sanção do PLV, né, a conversão da medida provisória em lei, ela não existe, não está vinculada a lugar nenhum. Então, a agência e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos estão vinculados ao desenvolvimento regional. A política está no ar, no limbo. Ela não está vinculada a nenhum ministério agora. Loucura. A gente, né, apresentou isso aos ministérios, apresentou ao Congresso, apresentamos na SAG, na Presidência da República, e todo mundo falou, mas né, já deu tanta confusão, por que a gente vai mexer nisso? Então, assim, né, ainda tem um cenário de incertezas, menos do que os que havia nesses 6 primeiros meses, mas ainda não está 100% pactuado, o que é muito ruim. Porque o pior cenário, assim, análise de impacto regulatório é o quê? Cenário 1, não fazer nada. Né? Cenário 2, vamos fazer isso, o resultado vai ser aquilo. Agora, num cenário onde você não tem cenário, porque você não sabe onde você está, é o pior dos mundos, eu acho. Da incerteza que sinaliza para o mercado um desgaste desnecessário, meio que paralisa todo um processo que a agência vinha construindo de construção de ambiente de segurança jurídica e de estabilidade confiabilidade. A ANA foi escolhida para fazer as normas de referência de saneamento só por isso. Para trazer um ambiente de previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade regulatória. É a finalidade das agências. Que é a nossa finalidade, e trazer isso para um ambiente em que hoje há 96 agências infranacionais, cada uma com a sua regra. Então, é impossível você achar que um investidor que
vai botar bilhões de investimento num setor, vai ter que lidar com 96 agências ou com 10 agências, cada uma com uma regra diferente. O custo de transição disso é infinito. Então, foi por isso que a agência assumiu essa atribuição. E só para melhorar o cenário, no meio do caminho houve a edição de decretos pelo Poder Executivo regulamentando a lei do saneamento, no qual se discutiu também atribuições da agência. Então, além da questão de vinculação ao Ministério A, ao Ministério B e competências, foi discutido um tema que é a regulamentação da lei, que é o que exatamente afasta ou atrai investimentos. Então, no setor de saneamento, aí, mais uma vez, a gente teve, vamos dizer assim, no âmbito dessas discussões, a agência nacional foi convidada a participar da discussão dos textos, dos decretos. Uhum. Aí eles foram objeto de suspensão, né, por meio de decretos legislativos na Câmara, agora está no Senado essa análise, exatamente por uma avaliação do próprio Parlamento de que a lei é relativamente nova, que ela ainda está, vamos dizer assim, implementando seus impactos, seus efeitos, e que a instabilidade, ou seja, a não certeza quanto ao cumprimento de contrato, quanto à estabilidade das regras, afasta o investidor. Então, obviamente... E o mercado regular tem apoiado a ANA nessa luta? O mercado se posicionou muito fortemente, e isso eu sou muito grata a todos os agentes, tanto ex-presidentes da agência, próprios agentes do mercado, várias associações, né, vinculadas aos setores que se manifestaram prontamente, né? A gente observou esse movimento também contra a emenda 54, que transferia as agências para um conselho do executivo. Então a ANTAC teve um protagonismo muito grande, o NERI, junto com um setor regulado. Sim. Agora na ANM a gente também está buscando essa mesma via de juntar todos os atores do setor para resolver. Agora, colocar uma agência reguladora do porte da ANA, da importância estratégica e segurança nacional, num limbo, assim, como uma alma penada, assim, é muito, muito ruim do ponto de vista do que a ANA já construiu e entregou para o país. E o Sinagências, desde o primeiro momento, acho que nós fomos a primeira, talvez a única entidade de classe que veio em defesa da ANA. Não sei se chegou a ver essa manifestação. Eu não me recordo de ter visto a manifestação das águas, né? Mas a gente, mesmo sem ter esse contato e olhando à distância, a gente percebeu o risco. Sim. Exatamente. A fragilidade institucional de uma agência reguladora. A gente foi lá, colocou nossa opinião, e logo na sequência a Marina Silva disse, não, vamos reconsiderar, recolocar, mas aí depois disso já teve outra reviravolta, e realmente o governo não se ainda, eu acho que se afinou no papel de cada ministério. Obviamente eu acho que a agência é consequência disso, o posicionamento da agência ficou meio à mercê dessa indefinição do próprio executivo em relação aos seus ministérios, né, ou da forma de organização. Mas realmente... O que eu tenho feito muito como eu mencionei no início, como a gente lida com quase todos os setores regulados, então assim, a gente lida com energia, com transportes aquaviários, com o agro, com saneamento. Esse é o nosso modus operandi. A gente já tem uma atuação transversal por natureza. Nós não ficamos restritos a lidar com o setor da economia especificamente. Então, assim, independente da vinculação Ministério A, B, C ou D, a gente vai continuar tendo uma interface importante com todas essas políticas públicas, com todos esses agentes, independentemente da vinculação. Então, até para falar com a nossa equipe lá para acalmar a gente, cada um continua fazendo seu trabalho, né, bonitinho, vamos entregar, vamos produzir. E a vinculação que for decidida pelo Congresso, pelo Executivo, a gente vai cumprir. O ruim disso é aquilo que a gente falou aqui, justamente a agência que é responsável pela estabilidade do ambiente regulatório, ela acaba também ficando insegura em relação ao ambiente, mas o que garante a continuidade do bom trabalho que a ANA faz, justamente sua autonomia técnica, né, e suas atribuições e competências determinadas em lei. E a ANA é uma agência que a gente se orgulha, porque a água é vida, né?
E vocês são muito importantes. Para finalizar, Sim. Wagner, palavras finais. Bom, como eu já tinha até falado antes, Verônica, vou deixar já o convite para você vir aqui mais uma vez. A gente pretende fazer uma reformulação no nosso programa para fazer o Papo Regulador 2.0. Aí, quem está É um formato diferente, em vez de ser nós. vai ter umas novidades. Vai ter algum representante dos consumidores, do setor regulado, Isso. enfim, e aí a gente vai ter mais um formato assim de debate, assim, de questões que não tenham só um viés, né? Que é uma coisa mais dinâmica e é interessante também, né? Com certeza, muito bom. Então Ótima você ideia. já fica convidada Obrigada. a voltar nesse outro formato que a gente ainda está em construção. Exatamente. E a gente quer agradecer aqui a sua presença. É muito bom ter você aqui. O papo foi uma verdadeira aula, né? É muito bom a gente aprender e entender, né, sobre, né, a questão do recurso hídrico, que muitas vezes não é divulgada a contento, diante da sua importância, né? Somente num país como o nosso. E também é muito interessante também que hoje nós tivemos dois dirigentes de agência que trouxeram também agências que têm seu papel não só para o país, não só para o Brasil, mas para o mundo também. Você sabe participando de organismos internacionais. O entrevistado anterior, que é o Carlos Baigorre, da Anatel, e quando a gente perguntou sobre os pais, são argentinos. E ele nasceu nos Estados Unidos. E aí veio você falando assim, a história dos meus pais e tal, da Colômbia, né? Olha, não sabia. Pode falar com o Baigorre, que ele também tem essa... E o Brasil é isso, né? Heterogêneo, mas ele tem uma alma própria, que é muito apaixonante, né? E é um país, como você falou, né? O mundo está de olho no nosso pedacinho de terra, pedação de terra, e a gente tem que zelar por ele, né? Senão, como você falou, o ciclo do petróleo está acabando e o nosso colega da ANP lá, o João, vivia dizendo o seguinte, daqui a pouco o petróleo não vale nada, está tudo debaixo da terra inexplorado, e de que adianta ter a riqueza se não está sendo explorada ou bem aproveitada, ou preservada, ou potencializada. No momento certo, né? A água é um bem da humanidade, né? Que a gente tem que preservar muito, porque vale ouro e vai valer cada vez mais para o futuro. Obrigado pela sua presença. Palavras finais aí. Eu que agradeço o convite do Sinagências aqui, adorei esse bate-papo. Certamente contem comigo para os próximos. E pela oportunidade de falar um pouquinho da agência, né, do que a gente tem feito, os nossos desafios e também esse olhar de futuro que a gente tem que ter. E eu acho que o mais importante é que é isso, somos todos apaixonados pelo nosso país, né, pelo nosso trabalho, né, cada vez tentando, cada um com a sua contribuição, fazer o melhor possível, dentro das suas atribuições, dentro das nossas competências, dentro do nosso dever como servidores, né, de sempre estarmos lembrando que nós somos pagos pela sociedade, capacitados pela sociedade para que a gente preste melhores serviços à nossa sociedade. E no tema da água, gente, é isso, é vida. A ONU reconhece isso. Esse ano teve a primeira convenção da ONU sobre água em 46 anos, no qual o Brasil também, obviamente, que se destaca. Então, a água é um bem essencial e vamos dizer assim, para todos, mas a gente tem que cuidar do nosso pedacinho, né? Nosso pedação aqui do Brasil, cuidar da disponibilidade, inclusive com olhar de futuro, garantir esse bem essencial para as próximas gerações. Se a gente não cuida, se a gente não preserva, se a gente mantém o conceito de abundância, ao invés de um conceito de escassez, de cuidado, de preservação, a gente corre o risco de não ter esse recurso disponível no futuro. Então, nosso papel é trabalhar também para essa garantia de termos a disponibilidade da água para o futuro com o olhar da segurança hídrica. Então, agradeço a vocês pela oportunidade e contem com a agência, tanto, né, para fazer essas trocas, para a gente, né, ter mais bate-papo sobre assuntos transversais de interesse de todos. E agradeço mais uma vez pelo convite. Prazer enorme, então, nossa audiência. Verônica Sanches da Cruz Rios, muito prazer em conhecê-la. Acho que a nossa audiência
vai adorar esse bate-papo nosso. E agradecemos aí a todos vocês. Até a próxima edição do Papo de Regulador. Obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo.